Olá a todos e bem-vindos aqui a mais uma série de vídeos do A Pensar Em, neste caso uma série de vídeos sobre os formulários da Google. Então, neste primeiro vídeo nós vamos apenas ver que tipos de perguntas e que tipos de itens é que podemos adicionar um formulário e depois nos próximos vídeos nós vamos entrar em mais detalhes sobre como criar o formulário, como criar perguntas, como fazer algumas coisas mais avançadas, portanto, mas neste vídeo vamos manter isto simples e falar apenas do que podemos colocar no formulário. Portanto, temos aqui um formulário de exemplo. Eu coloquei um tipo de pergunta de cada um dos disponíveis, apenas para exemplo. Depois, se quiserem responder este formulário, podem fazê-lo clicando no link da descrição. Portanto, podem experimentar também. Portanto, como veem aqui, é possível personalizar as cores e o cabeçalho. Portanto, eu pus aqui uma imagem qualquer. E o formulário começa sempre aqui com uma secção de título, que podemos escrever o que quisermos, onde temos um título e um subtítulo. Depois, em relação a tipos de perguntas, temos, por exemplo, o tipo de resposta, o tipo de pergunta-resposta curta, em que é suposto responder-se a algo. Portanto, aqui os formulários não funcionam obrigatoriamente como um teste, apesar de depois podermos utilizar uma funcionalidade para isso, que iremos também abordar noutro vídeo. Neste caso, são respostas livres, cada um responde o que quer, não há respostas nem certas nem erradas. Portanto, aqui vamos colocar gato. Depois temos aqui também a possibilidade de colocar como item texto sem ter nenhuma pergunta. Também podemos pôr imagens ou vídeos, como vamos ver mais à frente. Neste caso, temos apenas um texto aqui com um link. Também é possível criar várias secções em que cada página irá ter um determinado número de questões. Neste caso, eu coloquei aqui uma nova secção, ou seja, uma nova página, que me vai pôr um botão seguinte para que as perguntas não fiquem todas na mesma página. Portanto, isto torna um pouquinho mais simpático, faz com que não pareça tão longo, apesar de ser. Portanto, estas páginas chamam-se secções. Depois temos aqui o tipo de pergunta parágrafo. Também é texto livre, em que aqui é suposto escrever-se mais texto do que na resposta curta, portanto, algo mais comprido, depois depende da situação. Depois aqui o tipo mais popular, que é a escolha múltipla, em que temos a hipótese de escolher uma opção apenas. Portanto, que LMS usa neste momento? Usa o Classroom. Portanto, também é possível adicionar imagens a cada uma das respostas neste tipo de pergunta. E também temos a possibilidade de escolher outra em que podemos escrever outra coisa qualquer. Por exemplo, Edmodo, se fosse o caso. Neste caso, não é Classroom. Depois temos caixas de verificação. Nas caixas de verificação é parecido com a escolha múltipla, só que podemos marcar várias hipóteses. Portanto, eu posso escolher todas, nenhuma ou apenas uma. Portanto, neste caso, eu vou escrever Edmodo. Também é possível adicionar uma imagem à própria pergunta. Portanto, não a cada hipótese em particular, mas ao cabeçalho da pergunta, chamemos-lhe assim. Depois, que ferramenta prefere para videoconferência? Este é o tipo de pergunta pendente. É idêntico à escolha múltipla, só que em vez de aparecerem várias opções no ecrã, portanto, aparece aqui esta lista pendente em que depois podemos escolher apenas uma opção e mais nenhuma. Depois há um tipo de pergunta que serve para o utilizador carregar um ficheiro. Eu não o coloquei aqui porque isso implica a que quem quiser responder tem que ter obrigatoriamente uma conta Google, ok? Apesar de poder ser anónimo o questionário, esta imagem fica associada, pode ficar associada a essa conta Google, ok? Portanto, eu coloquei uma imagem representativa, mas não coloquei a pergunta em si. É possível definir que tipo de ficheiros é que se podem enviar, quantos ficheiros e por aí adiante. Isso iremos ver noutro vídeo. Depois temos o tipo de pergunta escala linear, em que definimos uma escala de um certo número até outro número. Neste caso eu pus de 1 a 7 e podemos pôr uma legenda para o 1 e neste caso para o 7. Muito insatisfeito, satisfeito. Então eu vou pôr aqui um 5. Depois temos a grelha de escolha múltipla. Portanto, é como se fosse escolha múltipla, mas em que eu posso colocar várias coisas ao mesmo tempo, imaginando que as hipóteses seriam as mesmas. Neste caso, o que mais gosta de fazer em cada período do dia? Por exemplo, de manhã, o que é que eu gosto mais de fazer? Eu só posso escolher uma. Por exemplo, trabalhar. Ok? Se eu escolher descansar, portanto, como é escolha múltipla, já não dá. Depois à tarde pode ser descansar e à noite ver TV. Portanto, isto aqui não impede que eu responda sempre a mesma coisa, apesar de haver opções que me permitem definir algo para só poder escolher uma opção de cada.
Depois temos uma parecida, que são grelhas de caixa de verificação. Eu até vou manter as duas ao mesmo tempo, para vermos aqui a diferença. A pergunta é ligeiramente diferente. Aqui não, o que eu gosto mais de fazer é o que é que eu costumo fazer em cada período do dia. Ou seja, eu posso escolher mais do que uma opção. Por exemplo, de manhã faço exercício e trabalho, à tarde trabalho e descanso, e à noite trabalho e vejo TV. Portanto, seria algo deste género. Portanto, esta grelha de caixa de verificação. Depois, temos os tipos data e hora. Portanto, estes são relativamente simples de perceber. Portanto, aqui na data até permite escolher a partir aqui de um calendário ou escrever à mão. Na hora, é para escolher uma hora. Nas opções, até temos duas maneiras de fazer isto. Em que escrevemos uma hora mesmo ou escrever uma duração. Depois há uma pequenina diferença, mas pronto. Basicamente, isto fica separado em horas, minutos e segundos. Portanto, quanto tempo é que eu demorei? Sei lá. Talvez uns 4 minutos e 30 segundos. Depois temos mais dois tipos de item sem pergunta. A possibilidade de colocar um vídeo, que funciona aqui diretamente no formulário, ou a possibilidade de adicionar uma imagem. Portanto, também é possível colocar uma imagem sem qualquer pergunta. Depois, automaticamente, neste caso o formulário é submetido quando o utilizador carrega em submeter. Depois, dependendo das opções que definimos, é possível ver os resultados ou não. Se quisermos ver os resultados, clicamos em ver respostas anteriores, ou até podemos enviar outra resposta, caso seja permitido que cada pessoa responda mais do que uma vez. Portanto, neste caso, isto vai-me dar um resumo de todas as respostas. Neste caso já tenho aqui algumas respostas, cá há pessoal aqui a ajudar-me. Portanto, dá para ver logo um resumo de tudo. De qualquer forma, vamos ver isto em mais detalhe noutro vídeo, mas só para ter uma ideia, é criada aqui uma estatística com as várias hipóteses colocadas pelos vários utilizadores. Cada tipo de pergunta apresenta um tipo de informação ligeiramente diferente, ok? Portanto, mas iremos ver isso em mais detalhe noutro vídeo. Bom, então em relação a este vídeo sobre os tipos de perguntas é tudo o que há para mostrar. Depois nos próximos vídeos vamos ver como é que conseguimos criar o nosso formulário, personalizá-lo, partilhá-lo e acrescentar estas perguntas, ok? Então vemo-nos no próximo vídeo. Até lá! Antes de acabar este vídeo, eu gostaria de agradecer aos vários patrocinadores que durante este mês têm vindo a ajudar o canal, em especial à Lourdes Dantas, que neste momento é a maior patrocinadora do canal. Então, muito obrigado a todos. Se quiserem, participem também e colaborem connosco.